Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa live de hoje. Bem, primeiro vamos passar um recado de como que a gente pretende fazer tudo isso. A gente pretende toda semana fazer essa live para vocês, trazer informações médicas, trazer o melhor conteúdo. Vamos tentar fazer uma live de 30 minutinhos, não passar disso. E começando hoje com um assunto bem polêmico, né, que é o caos da saúde nesse período da pandemia do coronavírus. Então, eu espero trazer o maior número de informações possíveis para vocês e pretendemos aí também conseguir ajudá-los a ter uma melhor qualidade de vida nesse período. Então, pessoal, o que é importante a gente. Qual que é o maior legado que a gente está levando aí da pandemia do coronavírus nesse momento? O maior legado é a gente precisa tomar cuidado com a nossa saúde, né? Precisamos ter um bom cuidado, uma boa qualidade de vida. O que a gente tem percebido nesse período? Que as pessoas que estão enfrentando melhor são pessoas que tinham uma boa qualidade de vida, tinham uma boa imunidade, tinham uma boa não tinham comorbidades, pelo menos isso foi no início. Agora, a gente está vendo que as pessoas mais jovens, sem comorbidades, estão sendo atingidas. Mas por quê? Porque aquelas pessoas mais idosas já estão sendo vacinadas. Hoje a gente já está numa fase, agora em maio de 2021, nós já estamos numa fase onde as pessoas já estão sendo vacinadas, já temos pacientes de 55 anos sendo vacinados. Então, a gente sabe que a mortalidade, a própria infecção está diminuindo. Tanto é que tem um dado novo que está saindo nas estatísticas, que mais da metade dos infectados nesse período deste ano não tem nenhum sintoma. É claro, tem muitos casos graves, muita gente morreu esse ano, tivemos a segunda onda, provavelmente teremos a terceira onda, mas por quê? A gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa saber, né, como lidar, saber como a gente deve fazer as coisas corretamente, e é isso que é o grande legado que está ficando para todos nós nesse período, né? Acho que o maior erro nosso nesse período foi o fique em casa. Acho que ele foi importante lá no início para a gente falar do fique em casa, se mantenha protegido, porque a gente não sabia o que fazer, não sabia como tratar, não tínhamos leitos, tínhamos que nos preparar. Mas hoje isso já é passado. A gente precisa sair de casa, a gente precisa se cuidar. Aos primeiros sintomas de gripe, né? Nem vou falar de coronavírus ou de Covid, porque a gente não, só vai saber que está com Covid alguns dias depois. Mas aos primeiros dias a gente deve procurar ajuda médica, né? Não que a gente precisa tomar remédio A, B ou C, né? Não vou entrar nessa polêmica, que eu também acho que virou polêmica de política, não me interessa isso. Mas é uma polêmica que assim, a gente precisa tratar os sintomas, né? O paciente, a gente sabe que o coronavírus faz um grande processo inflamatório, e esse processo inflamatório precisa ser tratado. E nós precisamos tratar tudo isso, e isso só com a ajuda do médico. E aí, então, tratar os sintomas, de acordo com os sintomas, orientar o paciente, o que ele vai sentir, o que ele vai deixar de sentir, quando ele deve procurar um médico. Então, todas essas informações são de extrema importância, não só para o médico, mas como para o paciente. A gente precisa ter uma grande
gama de pessoas sendo tratadas, porque aí a gente não vai precisar tanto de leitos, porque uma coisa que a gente tem visto agora nos últimos tempos é que as pessoas que vão para o hospital, que vão para a UTI, 60% delas evoluem para o óbito. Ou seja, não adianta a gente fazer qualquer coisa, não adianta a gente fazer qualquer tratamento na UTI, porque a estatística é clara: 60% desses pacientes vão ao óbito. Então, eu espero que com essa live eu consiga deixar claro para vocês: aos primeiros sintomas de gripe, vamos sim procurar uma ajuda médica. Vamos sim procurar ajuda, né? E muitas coisas vêm acontecendo, né? Muito a gente se aprendeu. A gente precisa fazer o teste, a gente precisa testar, precisa fazer o isolamento, né? O isolamento dessas pessoas infectadas é importantíssimo. Então, tudo isso ficou nesse legado. Então, eu espero que daqui para frente a gente não cometa mais esses tipos de erros, que a gente consiga ter uma qualidade de tratamento maior. E aí vem uma outra questão muito importante, que não é só o Covid, né? Quando a gente falou lá atrás, fique em casa, a gente mandou todo mundo ficar em casa. O paciente infartado, o paciente com diabetes descompensada, o paciente com picos hipertensivos, tudo isso ficou em casa e teve um baixo tratamento. Isso é extremamente grave. No ano passado, no ano de 2020, foram 275 mil mortes por Covid, mas foram mais de 300 mil por doenças cardíacas. Olha isso. Então eu vou ficar em casa e não vou ter mais tratamento nenhum? Então não é por aí, né? O tratamento ele deve existir desde o princípio. Todas as doenças até hoje, o princípio da medicina sempre foi tratar o máximo possível, o mais rápido possível. E nós cometemos um grande erro com a coronavírus, que foi para ficar em casa. Talvez pela inexperiência, pelo desconhecimento de causa. Mas o importante é que hoje a gente já sabe isso, e o importante é que a gente passe a mudar essa mentalidade e começamos hoje a fazer diferente, a ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, todo mundo fala, o número de casos de câncer no mundo caiu. Mais ou menos. Não foi bem assim que aconteceu. Diminuiu o número de diagnósticos. Menos exames estão sendo feitos. Então, consequentemente, menos casos a gente vai ter. Então, não adianta a gente ficar subestimando, falando que a saúde melhorou, que os números de acidentes de trânsito melhoraram. Claro que não. Isso não melhorou. O que aconteceu foi que as pessoas ficaram mais em casa, menos carros circulando, consequentemente, um menor número de acidentes. Então, pessoal, o que eu quero deixar aqui claro é que a gente está deixando de tratar muitas doenças. A gente vai ter uma onda gigantesca, eu já venho alertando em outros vídeos que eu já fiz, que a gente vai ter uma onda gigantesca e um colapso da saúde, o caos já está instalado, porque muita gente deixou de tratar pressão alta, deixou de tratar sua diabetes, deixou de tratar seu câncer, não vai conseguir fazer o diagnóstico de um câncer. E aí, mais coisas vão acontecendo, tá? Então eu peço hoje, encarecidamente, voltem a tratar da saúde de vocês. Voltem a procurar o seu médico de rotina. Por quê? É ele que vai te orientar a melhor conduta para você. Eu acho que até isso vai começar, porque agora a vacina, o governo determinou que os
as pessoas que têm comorbidade vão apresentar, vão poder ser vacinadas, então eles vão ter que ir até o médico para conseguir um relatório, uma receita provando que ele tem aquela comorbidade. E, consequentemente, tudo isso vai fazer com que as pessoas voltem a frequentar os seus médicos, voltem aos seus diagnósticos, voltem a cuidar de suas vidas. A gente precisa ter os cuidados, sim, precisamos usar máscaras, precisamos usar o álcool em gel, precisamos ter nossos cuidados, mas a gente precisa manter a nossa saúde em dia. Isso que é importante hoje. Nossa saúde populacional, não é só com a saúde de cada um de nós. 75% da mortalidade em 2019 eram por doenças não transmissíveis, ou seja, doenças cardíacas, doenças como diabetes, tudo isso que causava a maioria. As doenças transmissíveis eram 15%. Hoje a gente tem uma mortalidade grande pela Covid, porém essa Covid a gente está tratando errado. Muita gente compara o coronavírus com a gripe espanhola, porém a gripe espanhola, gente, foi em 1918, teve muito mais casos de infectados, teve muito mais casos de mortes, né? Atingiu 1/4 da população mundial, né? Nós não atingimos nem 1/7 da população mundial. Então, olha a proporção. Teve a primeira, a segunda e a terceira onda, e é um vírus que está entre nós até hoje, que é o influenza H1N1, né? Então, a gente vai conviver com esse coronavírus para o resto da vida, né? Então, a gente precisa aprender a conviver com ele. Nós vamos dividir o mesmo ambiente. Então, é isso que a gente precisa daqui para frente tomar cuidado. A gente falou muito de lockdown lá atrás, que era o distanciamento social. Distanciamento social acho que é legal, porém parar as atividades eu acho que foi uma atividade muito precoce, né? Vamos usar a gripe espanhola como exemplo. Teve a primeira onda, a segunda onda, que foi em 1918, matou milhões de pessoas, foi uma doença catastrófica, ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, ali no finalzinho. Porém, quando a terceira onda aconteceu exatamente depois do lockdown. Por quê? As pessoas ficaram em casa, totalmente restritas, não teve mais contágio. Depois que acabou esse contágio, depois que acabou esse lockdown, as pessoas começaram a circular. Falaram, não, acabou a doença, diminuiu o caso de morte, e as pessoas saíram para a rua. Quando saíram para a rua, novamente aquele pico, que foi em 1919, a terceira onda, que atingiu todo mundo. Tudo isso é importante para a gente saber que não adianta a gente ficar em casa se protegendo, porque a única maneira de nós nos protegermos é sendo contaminado, basicamente. Mas, claro que agora, uma diferença grande que a gente tem em relação à gripe espanhola, ao H1N1, é que agora a gente tem uma vacina que vai dar uma imunidade maior para a gente. Mas mesmo a gente sendo imunizado, tendo o primeiro e o segundo caso, a primeira e a segunda dose, temos casos de pessoas que pegaram coronavírus depois da segunda dose e morreram também. Então, hoje saiu um decreto do governo americano falando que quem já tomou a segunda dose está livre para não usar máscara. Eu acho que é uma atitude precoce. A gente não tem estudos para isso. E então eu acho que a gente ainda deve sim usar máscara, álcool gel, mesmo depois de vacinados. Como eu falei, não adianta eu fazer qualquer coisa
diferente se eu não tenho um estudo científico, não tenho a ciência do meu lado. Falam-se tanto em ciência hoje, mas o que a gente sabe da ciência é que é o único tratamento, a única prevenção é usar máscara, usar o álcool em gel e se prevenir. Claro, não evitar aglomeração, evitar tumultos. Porém, eu ir num consultório médico, isso não tem aglomeração, é um lugar que menos se transmite, menos do que um supermercado. Então, eu tratar da minha saúde, eu manter a minha saúde em dia, é uma forma de eu me prevenir também de ter coronavírus. Aí, mas e o tratamento? O tratamento é aquele que eu falei no início. O tratamento é você ir no médico, ele vai dar os sintomáticos, vai entrar com alguns remédios. Não existe nenhum remédio cientificamente comprovado eficaz no tratamento direto do coronavírus, né? O que existe são remédios que tratam os sintomas que o coronavírus causa e, consequentemente, isso ajuda no tratamento inicial, né? Antitérmicos, anti-inflamatórios, imunomoduladores. Existe, até corrigindo uma fala minha agora, existe sim um novo remédio, infliximab, que sim, tá, foi alguns estudos que tratam o coronavírus, que matam o vírus. Porém, esse remédio ainda está em experimento, não saiu para produção em escala, foi nos Estados Unidos, e a média de custo dele vai ser R$ 20 mil uma dose. Então, ainda está muito inviável para a gente esse tipo de tratamento hoje em dia. E nem tem para vender ainda. Isso é tudo expectativa de um estudo que saiu americano recente. Então, pessoal, essas informações são importantes para a gente manter a nossa saúde em dia, manter tudo. Gente, o pessoal está falando, esse ano morreu tanta gente. Esse ano morreram aproximadamente umas 140 mil pessoas de coronavírus. Eu olhei um pouco antes de começar a nossa live aqui, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, quantos morreram de doenças cardíacas? 150 mil pessoas. 146, para ser mais exato. 146 mil pessoas. Ninguém fala que a pessoa tem que parar de comer gordura, que a pessoa tem que fazer atividade física, parar tudo para fazer isso. Ninguém fala disso. Então, não adianta a gente parar a sociedade para tratar um vírus, porque a gente precisa sim de trazer qualidade de tratamento para essas pessoas. Quem for infectado pelo coronavírus precisa sim de um bom tratamento, não que a gente precisa. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui hoje, um pouco diferente disso, por que eu pus o nome de caos na saúde? Virou um caos, né? Nossos políticos falam que a gente precisa de leitos para a gente tratar coisa que eu acabei de falar para vocês, não é o que eu acredito que seja o ideal. Porém, problemas de leitos de UTI sempre foi problema para todos nós. Quem em 2018, em 2017, 2016, 2015 não teve problema com um parente que estava infartado e não tinha vaga de UTI no SUS? Ou não tinha vaga de UTI em hospitais particulares? Eu já lidei muito com isso. Muitas vezes. Não tinha como tratar, não tinha um cateterismo com o paciente que estava infartado. Então, o caos da saúde já existe há muito tempo. Só desviaram a atenção para esse coronavírus. Muita gente fala, tá abrindo leito aqui, tá abrindo leito ali. A zona leste de São Paulo se fechou 3 hospitais durante a pandemia. 3 hospitais grandes, com mais de 200 leitos cada um. Falaram que era para transformar em hospital Covid e não foi para transformar. Tem um agora que está sendo desativado por falta de pagamento, que estava terceirizado para iniciativa privada e por falta de pagamento agora estão deixando
de tratar esse paciente. Então, gente, o caos está instalado. Não é só dar leitos. A gente precisa tratar a doença no seu todo. Não é só tratar quando o paciente vai para o hospital, quando ele tem falta de ar. É tratar no início, no meio e no fim, quando ele for para a UTI. E mais ainda, tratar o paciente depois que ele se curar da doença. Porque esse vai ser o grande legado e a grande sequela que essa doença vai nos deixar. As pessoas saem dessa doença extremamente debilitadas, não conseguem andar, não conseguem voltar às suas atividades laborativas, não conseguem nem sequer voltar às suas atividades diárias, de necessidades diárias dentro de casa. Para almoçar, para jantar, para ir ao banheiro, para tomar um banho, eles têm uma extrema dificuldade. E isso vai gerar um custo geral para todos nós, né? Para o governo, quanto a INSS, auxílio-doença, como também vai gerar um grande peso para a máquina governamental. As empresas pararam de trabalhar, o comércio parou de trabalhar, as indústrias pararam de trabalhar, e tudo isso vem a consequência. Vem devagar, mas quando chegar, vai ser bem pesado. A conta vai ser bem cara. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Vamos lutar, vamos enfrentar essa doença de frente, vamos ver o que está acontecendo, não vamos acreditar em tudo que nos passa. A gente precisa procurar sempre uma orientação de um especialista, de uma pessoa mais qualificada para isso, para a gente não chegar a ter esse tipo de caos que nós estamos tendo na saúde hoje. Eu estou seriamente preocupado. Os pacientes estão começando a voltar aos consultórios, vai chegar uma hora que não vai ter consulta para todo mundo. O SUS ainda está com as suas portas fechadas para as consultas com os especialistas. É muito preocupante. Os convênios oportunistas utilizaram dessa pandemia para mandar seus associados ficarem em casa e não tratarem deles. Agora não vão ter profissionais. Não fizeram exames desses pacientes quando solicitados. Não tinham teste para esses pacientes. A conta vai vir. E isso vai colapsar os ambulatórios, os exames, o tratamento, cirurgias que a gente vai precisar daqui para frente e muito mais coisas que a gente nem consegue prever ainda. Então, a gente hoje precisa de muita cautela e reconhecer o que a gente está acontecendo. Se você está em casa, teve sintomas de gripe, procura um médico. Vá ao pronto-socorro. Ah, mas lá está cheio de Covid. Não tem problema. É melhor você ir lá e saber o que você tem do que você ficar em casa e ter as consequências piores depois. De repente você ficou lá e acha que é acha que é um simples resfriado, uma dor de estômago, e você está infartando. Né? Você acha que é uma sinusite, que é uma labirintite, e você está com um problema muito maior, um AVC, coisa assim. Nós precisamos tratar a nossa saúde, cuidar da nossa saúde de uma maneira mais eficaz. Chega um momento que a gente precisa parar de ladainhas. Eu tenho ouvido muito falar de saúde mental. Todos nós estamos com a saúde mental esgotada. Todos nós não aguentamos mais falar de pandemia, de falar de coronavírus. Então vamos parar. Vamos tratar como a gente trata uma gripe, como a gente trata um infarto, como a gente trata uma pressão alta, como a gente trata a nossa diabetes. Quando eu tô com a diabetes alta, quem que eu procuro? O médico. Quando eu tô com a pressão alta, quem que eu procuro? O médico, né? Se é uma coisa urgente, eu vou no pronto-socorro. Se é uma coisa que dá para esperar, eu procuro um ambulatório, marco minha consulta na clínica onde eu estou acostumado. Isso é importante. Não podemos parar
com isso. Temos que continuar cuidando de nossa saúde e parar com essas especulações, com essa politização. O governo tem a posição dele, é importante a posição do governo, seja ele qual for, de políticas públicas, né? Fornecer atendimento médico, fornecer estrutura, insumos para essa população que tanto precisa. Assim como a infraestrutura privada também depende do governo. Assim como todos os insumos dependem do governo. Porque se eu não tenho uma economia funcionante, eu não vou ter remédio, indústria para produzir remédio, para produzir equipamentos. Então, tudo isso a gente precisa. Ah, o cara que produz o respirador lá, ele pode trabalhar, mas eu não tenho que trabalhar. A gente costuma olhar para o próprio umbigo e esquecer do próximo. Então, vamos todos voltar à nossa rotina, sem aglomeração, usando máscara, usando álcool em gel, nos cuidando, que é o mais importante, e fazendo o que é necessário. Então, o recado que eu quero deixar hoje para vocês é esse: cuidem da sua saúde, continuem fazendo os seus tratamentos, não fique em casa quando a questão for sua saúde. Vá ao médico, procure o seu médico, faça um tratamento diariamente. Okay. O mais importante, melhor prevenção que tem na face da Terra é melhor remédio, né? Melhor falando, é a prevenção. Então, continue se prevenindo, continue cuidando da sua saúde. Pressão alta não mata, só que ela causa consequências que podem matar. Se você trata, essas consequências não vêm. Covid pode trazer consequências muito sérias. Se você começar a tratar ele logo no início, muitas coisas não acontecerão. Então, eu espero ter contribuído nessa noite com vocês. Trouxe aí mais algumas informações. Agradeço a todos que estiveram presentes aqui nessa live de hoje. Estou vendo aqui, a gente tem mais de 1000 pessoas conectadas aqui no Instagram. Agradeço a cada um de vocês de coração pela credibilidade, pelo grande introspecção com todo mundo. Pessoal que está no Facebook, Fabrício que está aí no Instagram. Obrigado, meu amigo Fabrício, grande amigo. No Facebook também temos umas pessoas aqui, o Edson Carlos, obrigado Edson pela presença, Rafael Fernandes, Gisele Silva, muito obrigado, Leandro Lima Lopes, obrigado, Solange Silva, Mirna, muito obrigado a todos vocês, Martina, muito obrigado Martina pelas palavras, e acho Robson também está por aqui. Obrigado a todos vocês que estiveram presentes. Espero ter fornecido muita informação. Semana que vem eu vou fazer outra. Vou ver se eu consigo fazer toda semana para a gente trazer cada semana um assunto diferente, um assunto melhor. A gente fala aqui 30 minutinhos, conversando, todo mundo junto. E se vocês tiverem pergunta, pode deixar aí, que eu respondo no particular, ou faço um vídeo se o assunto for bem requisitado. E até a próxima. Muito obrigado. Estou muito feliz com vocês aqui, tudo presente. Um abraço a todos e até a próxima.